Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lorival Kerlo aqui para a gente iniciar uma grande revisão, para o concurso Pedro II aí, Banca Gabriel Excelência, tá bom? Bom, nós vamos analisar com calma, com tranquilidade cada questão que eu trouxe para vocês aqui dentro desse nosso material e também vamos ver aí como é que foi cobrado no edital, O que é que foi cobrado no edital, o que é que pode aparecer, como pode aparecer isso aí no seu edital, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou ficar aqui embaixo, pequenininho, tá certo? Para a gente iniciar os nossos slides. Primeiro eu vou dar uma analisada junto com vocês no edital, certo? Bom, nesse edital, pessoal, vocês vão ver ali que existe tanto para os cargos de nível superior, como para os cargos de auxiliar administrativo, fiscal de postura, avaliador de imóveis e guarda municipal. Bom, ele traz para mim o sistema operacional Windows 7, tá certo? Então, gente, olha só, o Windows 7 é uma versão já bem antiga, né? A gente já está na versão do Windows 11. Se ele vier a pedir para você qual é a versão mais atual do sistema operacional, seria o Windows 11. Porém, no edital, como ele não falou de sistema operacional do modo geral, ele me especificou o Windows 7, então provavelmente aparecerá coisas do Windows 7, tá bom? Beleza. Aí ele me diz assim, ó, sistema operacional Windows 7, configurações básicas do sistema operacional. Aí ele me já coloca ali, já me coloca ali painel de controle, tá certo? O que seria esse nosso painel de controle? O painel de controle, pessoal, é onde fica as configurações do seu computador, beleza? Todas as suas configurações de personalização, todas as suas configurações de rede, de instalação de programa, de desinstalação de programas, eles fica dentro do painel de controle, ok? Eu tô aqui abrindo aqui do lado, quer dizer, ó, vocês estão vendo, eu tô abrindo aí o Windows 7, tá? Que é uma máquina virtual que eu tenho aqui no meu computador. Tô abrindo o Windows 7 para a gente ver justamente isso daí, beleza? De como é que é esse painel de controle, o que é que tem dentro do painel de controle. Inclusive, gente, eu peguei uma questão, antes de a gente vou até tentar aqui mostrar para vocês, exemplificar para vocês, uma questão que caiu aí no nível superior, certo? Que ele me falava justamente essa daqui. Deixa eu só colocar aqui a senha para entrar logo, certo? E aí ele me cobrava justamente falando sobre o painel de controle. Olha essa questão aqui, ó, certo? Desconsidere, tá, pessoal? Desconsidere as marcações, tá? Porque aqui é prova de aluno, ok? Então aqui é só para a gente ter a noção da questão e não do gabarito que está sendo marcado aí, beleza? Fechou, pessoal? De qualquer forma, esse que está aqui está correto, mas vamos ver direitinho o que ele está me pedindo. Ó. O sistema operacional Windows 7 não exibe as extensões de seus arquivos por padrão, mas é possível alterar a funcionalidade de exibir as extensões dos arquivos para visualizar a extensão. Ana deve fazer o seguinte procedimento, certo? Então, gente, olha só. Nas alternativas aqui dessa questão, que caiu recentemente aí na prova de vocês, o que é que vai acontecer aí? O que é que você tem que ficar esperto? Vou abrir aqui o Windows 7, certo? Por quê? O que é extensão? Extensão é como os programas, eles veem, né, o tipo de arquivo é aquele, certo? Que tipo de arquivo é aquele? Então, por exemplo, como é que eu sei que é um arquivo de áudio? Como é que eu sei que é um arquivo de imagem? Como é que eu sei que é um arquivo de vídeo? Como é que eu sei disso? Porque existem as extensões para nos dizer. E as extensões geralmente ficam no final do texto, ó. Tá aqui o nome do arquivo e no final vai ter .docx. Então eu já sei que esse docx é do Word. .xlsx é do Excel, tá bom? Então essas são as extensões aí que é como é colocado. Se você prestar bem atenção aqui no seu edital, ele trouxe para você ali, ó, sistema operacional, painel de controle. Mas, ao mesmo tempo, ele trouxe sobre organização de pastas e arquivos, certo? Então, o que é que acontece ali, pessoal? O que é que a gente pode entender ali? A organização de pasta é como você controla os arquivos e as pastas dentro do seu computador aqui, beleza? Então, isso é uma organização de arquivos. Tranquilo, professor. Aqui no meu tá aparecendo isso daí, tá aparecendo as extensões. Como que eu tiro, certo? Como é que eu posso tirar? Bom,
no próprio explorador de arquivos, que é onde você organiza seus arquivos e pastas, você poderia apertar a tecla Alt, ferramentas, opções de pasta, modo de exibição, certo? E aí eu marcaria ali, ó, a opção que tem dizendo, ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Você percebe que está desmarcado, porque quando está marcado, ele fica oculto. Ó. Eu vou aplicar, certo? E vou dar um OK. Perceba, agora não tem mais o nome das extensões aqui, ó. Não tem mais o nome das extensões. Não tinha .docx aqui? Tinha .docx. Agora não tem mais, certo? Agora já não tem mais. Ih, professor, é mesmo, ó. Por quê? Porque você desativou. Sendo que na questão que eu estou mostrando até para vocês aqui, deixa eu colocar novamente, certo? Ele me deu uma outra forma de chegar até lá. Ele disse, ó, abrir o painel de controle, aparência e personalização, opções de pasta, modo de exibição, desmarcar, ocultar as extensões do tipo de arquivos conhecidos, certo? E aí, galera, quando eu venho aqui em iniciar, painel de controle, ele me abre isso daqui. Isso daqui, gente, é o nosso painel de controle. E eu quero que você fique esperto com um detalhe aqui. Porque existe as formas que podem ser exibidas isso daqui. Ele pode ser exibido por categoria ou pode ser exibido por ícones grandes ou ícones pequenos. Ó. Ícones grandes, ícones pequenos ou por categorias. Por ícones grandes, o painel de controle fica desse jeito aí que vocês estão vendo. Ó. Como é que fica o painel de controle? Ó? Certo? Já ícones pequenos, ele fica assim, ó. Desse jeito aí, ó. O painel de controle fica desse jeito aí. E em categorias, como o próprio nome já diz, gente, ele divide por categorias. A própria questão está falando justamente isso, gente. A própria questão está nos dizendo que ele veio lá em painel de controle, aparência e personalização, opções de pastas, modo de exibição, e ele desmarcou a opção ocultar extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Clicou em aplicar, clicou em OK, tá certo? Quando eu fecho aqui o painel de controle e volto novamente lá, perceba, agora os meus arquivos estão com extensões, certo? Bom, isso eles podem perguntar para mim na minha prova aqui, na minha próxima prova? Pode sim, certo? Se eles perguntaram aqui, eles podem perguntar numa prova de nível médio também, não tem problema nenhum, ok? Certo, mas aí o que ele vai me cobrar? Ele me disse ali, ó, operações de manipulação de pastas e arquivos. Copiar, mover, excluir e renomear. Ele foi bem específico, gente, quando ele me disse isso. Copiar, mover, excluir e renomear. Tá certo. Vamos lá, vamos para as nossas teclas de atalho. Prenda comigo aí, tá? Nas teclas de atalho, gente, ele me disse o seguinte, ó. Copiar, a gente aprende que a tecla de atalho é Ctrl C. Isso aqui é bem padrão, bem basicão, certo? Mover, a tecla de atalho é Ctrl X. O que é mover, professor? É você, por exemplo, tirar uma pastazinha de um lugar, certo? E colocar em outro, certo? Por exemplo, supondo que essa pasta aqui está no seu notebook, beleza? Está aqui o seu notebook. Para quem não sabe, pessoal, eu sou o melhor desenhista que existe no Norte e Nordeste, beleza? Vocês vão entender tudo. E aí, imagina que essa pasta faz parte aqui do seu computador, fechou? Tranquilidade. E aí, o que acontece, gente? Você quer passar isso aí para um pendrive, certo? Você foi lá, pendrive feio. Você foi lá e conectou um pendrivezinho no seu computador. Então, eu vou colocar aqui um pendrive. Quer passar a pasta para o seu pendrive, beleza? Fechou. Quando você vai recortar, ou seja, Ctrl X, que é para recortar ou mover, ele vai tirar daqui, já não vai mais existir aqui no meu computador e vai existir apenas no meu pendrive. Por quê? Porque eu estou recortando. Agora, se eu clicar, se eu apertar a tecla Ctrl C, ele vai copiar. Beleza. E para excluir? Bom, para excluir, você pode apertar a tecla de atalho Ctrl mais D ou simplesmente apertar a tecla Delete, certo? Bom, uma outra coisa bacana é que geralmente, vamos supor que você colocou o nome da pasta de Xuxa, certo?
Mas, rapaz, mas eu não queria Xuxa não, professor. Eu queria era Sasha, certo? E aí, como é que eu faço para mudar o nome da pasta? Bom, para mudar o nome da pasta, você vai clicar com o botão direito do mouse, certo? Então, vai botar a setinha em cima do nome da pasta e clicar com o botão do mouse, botão direito. E depois clicar na opção renomear, certo? Na opção renomear. E aí, dentro dessa opção renomear, pessoal, você vai conseguir mudar o nome da pasta. Sendo que isso aqui é muito fácil, né? As bancas já sabem que você sabe disso. Aqui é o basicão do basicão do basicão, tá? Aí o que é que ele vai te perguntar? Qual é a tecla de atalho para ativar o renomear? Ih, professor, agora lascou. Lascou nada. Teclazinha de função chamada F2. F2 é uma tecla de atalho que você renomeia uma pasta para outra. Vamos ver isso na prática. Por exemplo, pode ser também arquivos, tá? Eu vou criar aqui uma pasta chamada Xuxa. Pronto, deixa eu dar aqui um zoom, gente, que eu quero que vocês vejam bem bonitinho do jeito que eu estou vendo. Tá aqui a pasta chamada Xuxa. Se eu clicar com o botão direito do mouse e vir na opção renomear, vai aparecer aqui a função para mim estar mudando a minha pasta, beleza? Então vou chamar de Sasha. Enter, beleza. Agora supondo que não, eu não queria Sasha não, eu quero a Xuxa mesmo. Clica com o botão direito, aliás, clica uma vez na pasta e aperta a tecla F2. A tecla F2, ela também dá para mudar o nome da pasta, certo? Rapaz, mas eu sou um caba muito teimoso e tudo mais. Olha, quando você dá um clique na pasta, espera um pouquinho e dá outro clique, também abre uma forma de você renomear o nome da pasta e colocar. Então, eu estou te passando 3 formas de como fazer isso. Pode cair isso aí na sua prova? Com certeza pode cair isso na sua prova, porque ele está colocando aqui o que ele mais está trazendo. Vale lembrar, gente, que isso foi cobrado na prova de nível superior. E é coisa básica de ser cobrado também para nível médio, tá? Não tem problema nenhum, certo? Fechou demais. Bora lá. Ele me trouxe ali também o programa Microsoft Word. O que é o programa Microsoft Word? O programa Microsoft Word é um programa editor de texto, é onde você faz as suas edições de texto. Aí ele me disse ali, ó, criação, edição, formatação e impressão, criação e manipulação de tabelas, inserção e formatação de gráficos e figuras. Pronto. Então ele falou criação, edição, formatação e impressão. Ele me falou versão? Não, ele não me falou versão. Mas, galera, se ele está trabalhando com o Windows 7, certo? As versões ali do Windows 7 era o Word 2010, o Word 2013 e por aí vai, certo? O Word 2010, o Word 2013 e por aí vai. Eu vou colocar aqui a versão mesmo do Word 2010, tá certo? Que era a versão mais utilizada no Windows 7, era a versão 2010, tá certo? Vamos supor que ele me cobre mesmo a versão 2010. Eu vou colocar aqui e mostrar para vocês a versão 2010. O que é que pode cair quando ele fala criação de edição, de formatação de texto, enfim, tá? O que é que pode cair? Bom, geralmente nesses programas ele vai cobrar sobre caminhos, como é que você faz para chegar a determinado lugar, e ele vai me cobrar também sobre teclas de atalho. Qual é a tecla de atalho, por exemplo, para ativar negrito? Deixa eu só ver aqui porque eu acho que eu vi uma questão falando sobre isso, gente. Só um instante, tá? Deixa eu só ver aqui qual foi a questão que ele estava falando sobre justamente sobre os programas do Word, certo? Deixa eu só ver se eu acho. Pronto, acho que é essa. Ok. Pronto, ó. Ele me cobrou a versão 2016 na prova passada. Olha só, 2016. Então, se ele me cobrar 2016, eu vou fechar aqui a 2010, certo? E vou abrir aqui a 2016. Só um instante. Ele me cobrou aqui a versão 2016, certo? Na prova passada. E aí tá até aqui a questão, ó. A questão tá aqui, ó. Questão de número 20, certo? Questão de número 20. O que ele está me dizendo na questão de número 20 aí? Na questão de número 20, ele está dizendo, na guia início da ferramentas do Microsoft Word de 2016, estão localizadas as principais funções de formatação de editor de texto. É incorreto afirmar que o recurso... Vamos lá. É incorreto, então ele quer a errada, certo?
Substituir está localizado no grupo editando. Vamos lá. Substituir está localizado no grupo editando. Ó. Substituir está localizado no grupo editando. Lembrando que ele está falando, galera, da guia início, certo? Guia início é essa daqui. Que o certo é o nome página inicial, mas beleza. Vamos lá, continuando. Formatar pincel está localizado no grupo área de transferência. Ó, formatar pincel, nós temos isso aqui, ó. Pincel de formatação. Inclusive, tecla de atalho Ctrl Shift C e Ctrl Shift V, certo? Ctrl Shift C e Ctrl Shift V, beleza? Tá na área de transferência, o grupo pincel de formatação está na área de transferência. Beleza. Vamos lá. Diminuir o recuo está localizado no grupo parágrafo. Vamos lá. Diminuir o recuo está localizado no grupo parágrafo. Ó. Diminuir recuo, grupo parágrafo. Gente, lembrando que ele está falando de guia. O que é guia? É isso aqui que fica na parte de cima, certo? Isso aqui é chamado de guia. Isso aqui que fica na parte de cima. Essas que ficam aqui na parte de baixo, como vocês podem ver, parágrafo, fonte, área de transferência, isso aqui é que é chamado de grupo. O que fica aqui na parte de cima, página inicial, inserir, desenhar, design, por aí vai, é chamado de guia. Tudo isso daqui é chamada de faixa de opções, as faixas de opções, certo? Faixa de opções, beleza? Tranquilidade, professor. E aí o que acontece? Tá tudo aí, pessoal. Tá tudo aí. Tá, professor? Vamos lá. Até agora tá batendo tudo aqui, né? Até agora tá tudo batendo. Cadê a questão, rapaz? Agora a questão quer mais aparecer. Pronto. Diminui o recuo está localizado no grupo parágrafo. Beleza. Fechou, professor. Cor do realce de texto está localizado no grupo fonte. Cor do realce do texto está localizado no grupo fonte, pessoal. Ó, vamos ver lá. Cor do realce de texto está localizado. O que é realce de texto? Realce de texto é isso daqui, ó. Certo? Então você está começando a perceber, gente, que ele gosta muito dessa guia página inicial. Tanto é que ele bateu muito na tecla nessa guia. Certo? Limpar a formatação está localizado no grupo parágrafo. Olha só, galera, ó. Limpar a formatação está localizado no grupo parágrafo. Não, o limpar a formatação, ele está fonte. Limpar a formatação, ele está no grupo fonte, tá certo? Por isso que essa questão aqui, que inclusive é da mesma banca de vocês, tá, pessoal? Fique esperto. Ela tá, a alternativa correta seria, incorreta, na verdade, né? Seria a letra E, tá? Mas assim, gente, eu discordo plenamente também da letra B. Não porque está na grupo de transferência, mas ele está dizendo formatar pincel está localizado. Não, cara, o nome daquilo é pincel de formatação. Formatar pincel, de achar isso, não existe essa funcionalidade. Mesmo assim, essa questão eu considero até a B também como incorreta, né? Mas ninguém sabe se a banca vai anular ou não. De qualquer forma, a que estaria errada de fato mesmo é essa daqui, porque ele quer trabalhar o quê? O que é que eu quero passar para você, gente? O que é que eu quero mostrar para você, tá? Que dentro do Word ele vai cobrar guia, grupo e funcionalidade. Basicamente é isso. Então você vai abrir o Wordzinho aí no seu computador e vai ver as guias, vai ver os grupos, o que é que tem dentro de cada um delas, ok? Principalmente da página inicial, ou início, né? Como ele quis chamar lá na questão. Principalmente dentro dela. Por quê, professor? Porque ele tá, lá é onde fica a edição, formatação, criação, blá, 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 blá. Tudo fica dentro dessa área. Fechou? Tranquilidade? Beleza, então. Então, esse é o nosso Word. Como vocês podem ver, trouxe uma questão bacaninha demais para vocês, tá? Bacaninha demais mesmo, demais, demais, demais mesmo. Bora lá, então. Continuando aqui. Aí ele me traz aqui, deixa eu apagar aqui esse monte de coisa, né? Aí ele me traz aqui, gente, certo? Ele me traz aqui o Microsoft Excel. Aí ele me diz criação, edição, formatação e impressão, beleza? Utilização de fórmulas, formatação condicional e geração de gráficos. O que deu para perceber dessa banca é que eles não gostam de trazer muito as funções em si. O que eles gostam de trazer é as funcionalidades do programa.
Quando ele me colocou geração de gráficos ali, cara, chega a ver alguma coisa aqui para mim dizendo, meu irmão, vai cair gráfico, certo? E aí nós vamos ver sobre os gráficos, certo? Na prova aí de nível superior também caiu uma questão de Excel, tá? E ele falou sobre referência cruzada, salvo engano, certo? E aí, o que acontece? Vamos falar aqui dessa questão. Vamos lá. Vamos entender aqui o que é que eu estou dizendo. No gráfico, gente, quando ele fala gráfico, é quando você tem algumas informações e você pode inserir alguns tipos de gráficos, certo? Existem vários tipos de gráficos aqui, eu vou tentar mostrar para vocês, beleza? Deixa eu só selecionar aqui qualquer coisa, só para que saia um gráfico qualquer, só para a gente trabalhar com gráficos aqui. Deixa eu ver se consigo até estilos de gráficos. Pronto, adicionar elementos. Show, beleza. E aí a gente vai ter vários tipos de gráficos, certo? Aqui eu não tenho nenhum alterar tipo de gráfico, pronto. E eu não tenho aqui, pessoal, nenhum dado, por isso que não tá aparecendo aqui em branco. Ó. Vocês estão vendo tudo em branco ali, porque eu não tenho nenhum dado. Mas, professor, o que é que eu tenho que ficar ligado? Gente, fique esperto com esses tipos de gráficos. Ó. Colunas, pizza, barra, área. Ó. Colunas é na vertical, perceba. Ó. Colunas na vertical, em pé. Ó. E barras é deitado. Ó. Barras é deitado, na horizontal. Então fique muito esperto para ter essa diferença, saber essa diferença. Já em pizza, pizza, né? Quero falar. Já em pizza nós vamos ter esse tipo aqui de gráficos. É muito comum, né? Gráfico de pizza, eu acho que a maioria de vocês conhecem. Na minha opinião, esses são os gráficos que mais caem. Colunas, pizza, barra e área. Basicamente, você tem que saber o quê? Numa questão de prova, ele pode vir trazendo, né, para você uma questão pedindo para que você diga qual é o gráfico. Eu até trouxe uma questão aqui para vocês, tá? Olha aqui, ó. A ferramenta de gráfico existe para facilitar a compreensão dos dados e o Excel 2010 oferece vários tipos que podem ser escolhidos de acordo com o objetivo pretendido. Beleza, ponto final. O gráfico a seguir é exemplo dos disponíveis no Excel 2010. A denominação correta desse tipo de gráfico é, vamos lá, perceba que ele está onde? Ele está na vertical, certo? Não é barras, não é superfície, não é linhas, e sim colunas. Perceba, gente. Quando é que é linhas, ó? Quando é que é linhas? É assim, ó. Linhas, ó. Gráfico de linhas. Quando é que é de barras? Ó, deitado, ó. Quando é que é de colunas? Ó, na vertical, em pé. Aqui ele está me mostrando que é na vertical. Então é colunas. Beleza, gente? Tranquilidade, professor. Tranquilidade. Vou botar aqui novamente. Fechou. Sobre Excel, eu acredito muito vir cair uma questão dessa, tá? Mas aí, dentro do nosso Instituto Mapeando, gente, nós temos, tá? Toda a aula de Excel aí com algumas fórmulas, algumas funcionalidades importantes para vocês, tá bom? O outro tópico que ele me pede é sobre segurança de equipamentos em redes e na internet. Então, bom, vamos lá. Quando nós falamos de segurança em redes, como ele está falando, segurança de equipamentos em redes, basicamente, gente, aqui ele está te falando do cara chamado firewall. O firewall é a nossa parede de fogo, é que nos protege de ataques vindo da internet. Beleza, professor. O meu sistema operacional tem sim. O sistema operacional, ele já vem um firewall, certo? Que é do tipo software, beleza? Então, o firewall do tipo software. Quem que vem com o firewall do tipo software? O Windows. Como as bancas sabem disso, para enganar o usuário, o que é que eles fazem? Ele diz, olha, o firewall só existe em formato de software. O que é software? São programas. Sendo que, galera, isso não é verdade, tá? Porque o firewall existe tanto como software, como também o firewall pode ser um hardware, tá certo? Então, o firewall existe em hardware
existe em formato físico, que é hardware, e o firewall também pode ser do tipo software, ou seja, pode ser um programa, por exemplo, o que já vem no sistema operacional, certo? Se eu abrir aqui o sistema operacional Windows 7, vier em iniciar painel de controle, certo? Você vai vir para essa área. Nesta área, se você clicar aqui em ícones grandes, você vai ver aqui o programa, ó, Firewall do Windows, certo? Ele até diz ali, ó, configura, olha, ó, configurar opções de segurança de firewall para proteger o computador contra hackers e programas mal intencionados. Cuidado, porque as bancas sabem disso, que o Windows fala disso, sendo que ele vai te proteger de acessos não autorizados à sua máquina, ou seja, vindos da internet. Então, quem é a minha segurança em equipamentos da internet é o meu firewall, certo? Anota mais um detalhe aí, tá? Além de o firewall ser hardware e software, anota mais um detalhe, certo? O firewall, olha aí, ó, o firewall filtra os pacotes de entrada e saída. Então, o firewall filtra os pacotes de entrada e saída. É ele quem vai cuidar de quem entra na sua máquina e de quem sai da sua máquina, beleza? E isso vindos de onde? Vindos da internet. Professor, me dê um exemplo de um firewall que é hardware e software. Eu vou te dar um exemplo que você tem aí na sua casa, muito provavelmente. O que é isso aqui? Isso aqui é chamado de... O desenho tá bonito, não tá, galera? Fala pra mim, cara. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. O que é isso aí? Isso aí é chamado de um roteador. O roteador, ele tem um firewall que é do tipo hardware e software para filtrar os pacotes de entrada e saída no seu computador. Beleza? Então, o responsável por nos proteger de ataques vindo da rede externa, ou seja, da internet, é o firewall. Tranquilo, gente? Beleza. Aí ele me diz conceitos de vírus, antivírus e cuidados e medidas de proteção. Bom, o próprio firewall é uma medida de proteção. O próprio firewall é um cuidado, tá certo? É um cuidado. Mas o que ele pode te cobrar aqui são os tipos de antivírus, certo? Existem vários tipos de antivírus. O Avast, o AVG, o Kaspersky, o Panda Antivírus. Ixi, pessoal, Panda? É, o Panda Antivírus. Norton Antivírus, certo? Todos esses aí são tipos de programas que são de antivírus. Fechou, pessoal? Então, eles podem te fazer pergunta assim, marque a alternativa que é somente tipos de antivírus. Pode, porque está aí dentro do edital de vocês, tá bom? Beleza, professor, tranquilidade. Aí ele me diz o seguinte, ó, conceitos de vírus. O que seriam esses conceitos de vírus, tá? Bora lá. Eu quero que você entenda o seguinte. Deixa eu apagar aqui tudo novamente. Eu quero que você entenda o seguinte. Existem vários tipos de malwares, certo? Vários tipos de malwares. O que é malwares? Programas maliciosos. Beleza. O vírus é um tipo deles. Mas existe também quem? Existe também o worms. O worms também é um tipo de malware. Mas só existe esses dois, professor? Não. Existe também o cavalo de Troia, ou seja, o Trojan, certo? O Trojan é o nosso cavalo de Troia. Trojan horse é o nosso cavalo de Troia. Tá, professor, mas o que é a maior briga? Bom, o que geralmente cai nas provas? Deixa eu apagar esse último aqui. O que cai nas provas, na maioria das vezes, é a diferença entre vírus e worms, tá? Por quê, professor? Porque assim, ó, o vírus, ele se propaga. O worms,
ele se propaga. Caraca, professor, os dois se propagam? É. Sendo que aqui no vírus se propaga inserindo cópias em programas ou arquivos. Beleza. E o Worms, ele se propaga, mas ele se propaga automaticamente na rede, automaticamente na rede. Beleza? O que é essa rede, professor? Internet. Então, olha só a diferença. Um se propaga inserindo cópias em programas e arquivos. Já o outro se propaga automaticamente na rede. Ou seja, na rede de internet. Então, tanto o vírus como o worms, eles se propagam. E é isso que as bancas gostam de perguntar. Eles colocam lá uma teoria daquilo e ele diz, olha, isso aqui é um vírus, é um worms, qual que é o malware que faz parte disso que eu estou falando? Então, existe vários tipos, tanto o vírus como o worms. O vírus é uma coisa, o worms é outra coisa. O que é que o vírus faz? Geralmente, o vírus apaga arquivos no seu computador, altera o funcionamento do seu computador. E o worms, o que é que ele faz? O worms, ele utiliza recursos da sua máquina, ou seja, o worms, ele consegue deixar o seu computador lento, ele consegue ficar usando a sua internet, ou seja, o worms ele é mais para utilizar os recursos da sua máquina. Então, essa é a diferença entre o vírus e o worms. Quando ele falou ali conceitos, vírus, antivírus, então ele está, no modo geral, ele quer falar de malwares. Fechou? No modo geral, ele quer falar de malware. Outros, né, que podem estar aparecendo aí para vocês, certo? Existe aí também o backdoor. O backdoor, ele permite o retorno do invasor, tá certo? O backdoor, ele permite o retorno de um invasor. O bot ou botnet, certo? Bot ou botnet é quando um atacante, né, um hacker, ele consegue controlar o seu computador. Bot ou botnet, beleza? É quando ele consegue controlar aí o seu computador. Fechou? Existe um que é um pior que tem de todos, que é chamado de rootkit. Galera, o rootkit, olha o nome dele, rootkit. Ele é um conjunto de programas e técnicas utilizados para esconder e assegurar um invasor dentro da sua máquina e esconder programas maliciosos dentro da sua máquina. Então, o rootkit, kit quer dizer o quê? Que são várias coisas. Então, ele utiliza várias técnicas e vários malwares para fazer um ataque àquele computador, beleza? Esse daí é um dos principais que tem, certo? E por último, nós temos o spyware. Spyware é um programa espião. Spyware significa que é um programa espião. Fechou? Tranquilidade, meu irmão. Então, isso faz parte de segurança, equipamentos em redes na internet, conceitos, vírus, antivírus e cuidados e medidas de proteção. Tá certo? Por exemplo, ele pode te perguntar, é necessário sempre estar atualizando o antivírus? Sim, é necessário. Mas se ele perguntar, eu tendo um antivírus, tendo um firewall, eu nunca mais pego o vírus? É mentira. Aí é falso. Lembre-se, na segurança da informação, nada é 100% seguro. Não é porque eu criei aqui o sistema que é 100% seguro. Não, ele pode ser penetrável sim. Então, nada é 100% seguro. Beleza? Fechou. No tópico 7, como ele está mostrando aqui, tá, pessoal? Deixa eu apagar aqui. No tópico 7, ele me traz o seguinte: navegadores. E aí ele me cobra Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. Deixa eu ver
aqui se a banca cobrou alguma questão relacionada a navegadores. Deixa eu só ver aqui, gente. Eu acho que não. Eu acho que ele não cobrou nada relacionado a navegadores, tá? Deixa eu ver aqui. Nada. Não, pessoal, não cobrou. Nada relacionado a navegadores na última prova, beleza? Nada. Mas o que é que pode cair? Bom, na maioria, eles gostam de cobrar o Google Chrome, certo, pessoal? O Google Chrome é o queridinho das bancas, beleza? O que é que você, estudante de concurso, tem que ver sobre navegadores? Vamos lá. Na maioria das vezes, as bancas cobram as teclas de atalho, tá? Teclas de atalho. Na maioria das vezes, eles cobram teclas de atalho. Beleza, professor. E o que é que nós vamos ver aqui? Vamos ver justamente algumas teclas de atalho. Vamos lá. Vamos imaginar que aqui seja o seu navegador. Beleza? Ok. E aí, todo navegador agora tem um negócio aqui em cima que ele é chamado de aba ou ele é chamado de guia. Beleza? Fechou. Para abrir uma nova guia, pra gente, deixa eu colocar até outra coisinha para ficar bem intuitivozinho aqui. Para abrir aqui uma nova guia ou uma nova aba, certo? Para abrir aqui uma nova guia ou uma nova aba, a tecla de atalho que nós apertamos é a tecla de atalho Ctrl mais T, tá certo? Ctrl mais T, fechou? E ele automaticamente abre uma nova guia ou uma nova aba. Eu só não quero é que você confunda, certo? Com abrir uma nova janela, como se estivesse abrindo um novo navegador, certo? Então imagina que eu tenho aqui o primeiro navegador aberto e eu quero abrir um segundo navegador, certo? Então eu vou botar até na cor vermelho. O primeiro navegador aberto, aqui, primeiro navegador aberto. E aqui eu quero abrir o segundo navegador, certo? Uma nova janela. Como que eu faço para abrir uma nova janela, certo? A tecla de atalho para a gente abrir uma nova janela já muda, tá, pessoal? A tecla de atalho vai ser Ctrl mais N de nova janela, certo? Porém, gente, existe também aí uma nova janela que é chamada de nova janela anônima, certo? Existe aí uma janela que é chamada de nova janela anônima, certo? Essa nova janela anônima, ela é ativada pela tecla Ctrl mais Shift mais N, certo? Ctrl mais Shift mais N. Perceba, só Ctrl N abre só uma nova janela, certo? Vou até colocar aqui, nova janela, beleza? Só Ctrl N, nova janela. Ctrl Shift N, nova janela anônima, certo? Essa nova janela anônima, gente, para quem não conhece, vou até tentar ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, um instante. Beleza, eu acho que eu não estou com nenhuma navegação aqui aberta, pronto. Aqui. Deixa eu tentar mostrar para vocês, tá aí. Ctrl Shift N, ele abre isso aí, ó. Ctrl Shift N, ele abre esse. Você entrou no modo de navegação anônima. Olha aí, ó. O Chrome não vai salvar o histórico de navegação, ou seja, o que você andou acessando, nem os cookies, nem os dados de site, nem as informações inseridas em formulário. E aí ele diz, ó, é possível que sua atividade esteja visível para os websites, seu empregador e seu provedor. Porque mesmo você estando no modo de janela anônimo, não significa que você está anônimo na internet. Significa apenas que o seu histórico de navegação não vai ficar salvo, nem suas senhas, enfim, não vai ficar salvo. Beleza? Fechou, professor.
Tranquilo. Galera, essas são algumas teclas de atalho que são bem importantes e que caem demais nas provas de concurso, essas que eu falei aqui. Então, se o cara quer abrir uma nova guia ou nova aba, é Ctrl T. Se eu quero abrir uma nova janela, é Ctrl N. E se eu quero abrir uma nova janela anônima, é Ctrl mais Shift mais N, como vocês podem ver aqui. Ctrl mais Shift mais N, como vocês podem ver aí. Beleza? Então, geralmente, navegadores, eles me cobram sobre essa parte de teclas de atalho. Fechou? Beleza. O último tópico, né, o tópico 8, que ele está mostrando aqui para nós, ele me diz conceitos básicos de hardware e software. Bom, a partir do momento que ele me diz isso, pode ser várias coisas. Vamos lá. Eu espero que vocês já tenham aí visto minha matriz, né, sobre esses assuntos, meus vídeos que eu tenho, que tem o hardware e que eu tenho software, beleza? O hardware, pessoal, ele quer dizer o quê? O hardware quer dizer que é a parte física do computador. Parte física, certo? Já o software, ele quer dizer o quê? Que é a parte lógica do computador. Parte lógica do computador, certo? Mas, professor, ele vai cobrar isso para mim? Não, galera. Ele vai lhe cobrar outra coisa. Por exemplo, ele vai cobrar para você o seguinte. Isso aqui é muito básico, né, gente? Ele vai cobrar para você o quê? Você sabe o que é uma memória primária? É isso que ele vai cobrar. Você sabe o que é uma memória secundária? O que é uma memória primária? O que é uma memória secundária? Sabendo disso, você sabe o que é uma memória volátil? Você sabe o que é uma memória não volátil? Não volátil. Bom, é isso que nós vamos ter que entender agora, porque se vier na sua prova, vai vir sobre isso daí. Memória primária ou secundária, memória volátil ou não volátil. Ah, professor, mas o que é uma memória primária? Tá certo? A memória primária, pessoal, é aquela que é essencial para o funcionamento do seu computador. Quem são as memórias primárias? Vamos lá. Memória RAM, memória cache, registradora e a memória ROM, certo? Quem é as memórias secundárias? São as memórias de armazenamento, certo? Memórias de armazenamento. Quem seriam as memórias de armazenamento? As memórias de armazenamento são elas HD, CD, DVD, pendrive, cartão de memória, certo? Pendrive, cartão de memória e por aí vai, pessoal. Essas são as memórias de armazenamento e elas são chamadas de secundárias. Beleza. Agora, o que é uma memória volátil e o que é uma memória não volátil? Bom, vamos lá. A memória volátil, galera, é aquela que apaga-se com uma informação. Presta atenção. A memória volátil é aquela que se apaga quando tem ausência de energia, certo? Memória volátil apaga quando tem ausência de energia. Todas essas aqui que são primárias, memória RAM, cache, registrador, são também memórias voláteis, exceto a ROM, certo? A ROM, ela não é uma memória volátil. A ROM, ela é uma memória não volátil, tá, pessoal? Vou só mudar aqui que eu acabei mudando errado. Pronto, a ROM é uma memória não volátil. Assim como o HD, CD, DVD, todas as memórias secundárias,
Elas são o quê? São não voláteis. E na primária, todas elas são volátil, exceto o ROM, porque ROM é não volátil. Então aqui, ó, RAM, só vou repetir: cache, registradora, certo? Então todas essas memórias aí, elas são voláteis, não voláteis. E, gente, caiu uma questão na última prova aí, certo? Falando justamente dessa questão, galera. Certo? Sendo que o cara o cara vacilou. Se liga aí, ó. Olha a questão de número 18. Veja comigo, ó. Assinale a alternativa que contém somente, olha como é que ele fala, somente memórias voláteis. Ou seja, as memórias voláteis, elas são memórias primárias, exceto a ROM, tá? Beleza. Exceto a ROM. Então vamos lá. Memória volátil, ele quer somente memória voláteis. Na letra A tem HD. Cara, HD é não volátil. Pendrive é não volátil. Inclusive, esse meu aluno aqui, ele acertou pra caramba, tá? Memória RAM é volátil. Beleza, não pode ser a letra A, porque ele diz que ele quer somente voláteis. Vamos lá, memória RAM, beleza, memória RAM, volátil, certo? HD, não, HD é não volátil. Pendrive, não volátil, beleza. Mas ele quer aqui seja somente volátil. Pendrive, não volátil. CD e DVD, não volátil. Por que, professor, que é não volátil? Porque ele não se apaga com a informação. Memória RAM, volátil. Letra D, também não pode ser a letra C, né, pessoal? Não pode nem ser A, nem ser B, nem ser C. Letra D, memória RAM, volátil. Memória RAM, volátil. Memória ROM, não volátil, galera. Memória ROM é não volátil. HD, também não volátil. Tá certo? Olha que bacana isso aqui. E a letra E diz HD, não volátil. Pendrive, não volátil. Memória ROM, não volátil. Aí, qual que vocês acham que é a alternativa que veio na questão? Qual que vocês acham a alternativa que veio aí? A alternativa que veio foi a letra E como resposta. Mas eu acho que ele queria dizer somente memórias não volátil, certo? Por que não volátil? Porque somente as memórias não voláteis tem na alternativa letra E. Ó, perceba que em todas as alternativas, na letra D tem volátil, na letra C tem volátil, na letra B tem volátil, na letra A tem volátil. Professor, e qual é a alternativa? Bom, para mim, não tem alternativa correta. Então, essa questão poderá ser anulada, tá certo? Não tem como ela continuar, ela tem que ser anulada, porque não existe resposta. Não existe resposta. E a que a banca disse que era a resposta, não faz sentido. Por quê? Porque todas essas memórias, HD, pendrive e memória ROM, são tipos de memórias não voláteis. E não volátil, como ele está me afirmando na questão. Tá certo? Então, essa aqui, galera, é uma questão da banca de vocês. Então, você já fica esperto com isso, tá? Anota isso aí que pode sim vir aparecer na prova novamente de vocês. Tranquilidade? Tranquilidade, beleza, tranquilidade demais. Eu trouxe aqui algumas questões para a gente fazer, tá? Rapidamente nós vamos fazer essas questões. Bora lá. Analise as seguintes afirmações sobre os atalhos de teclado no Word 2016. Bom, Ctrl B é usado para salvar o documento atual. Inclusive, galera, ó, salvar a tecla de atalho é Ctrl mais B. E se vier falando salvar como, a tecla de atalho é F12. Então, a Ctrl B é usado para salvar o documento atual, beleza, verdadeiro.
Ctrl Z refaz a última ação do usuário? Não, galera, falso. Por que é falso, pessoal? Porque Ctrl Z, ele não refaz, ele desfaz, certo? Ele desfaz a última ação do usuário. Desfaz, Ctrl Z, desfaz. Existe o refaz ou repetir, que a tecla de atalho é Ctrl mais Y, beleza? Fechou? Tranquilidade demais, galera, tranquilidade demais. Verdadeiro, falso. Ctrl N abre um novo documento do Word. Falso também, pessoal. Falso também. Por quê? Ctrl N, ele vai deixar em negrito. Ele vai deixar em negrito. Certo? E quem é que abre um novo documento do Word? Você vai lembrar de ovo. Ovo começa com letra O. Ei, tu é o quê? Ovo. Pronto. Ovo do ovo. Ovo, documento do Word. Quem é que é o ovo? O O. Pronto. Letra O é Ctrl mais O. Ctrl mais O é que abre o novo documento do Word. Falso também. Tá errado aqui. Ctrl mais X, ó, nós vimos isso. Ó. Recorta o conteúdo para a área de transferência. Verdadeiro. Ctrl mais X vai recortar. Por isso a alternativa correta, letra C. Apenas 1 e 4 é verdadeiro. Quando se utiliza um documento com muitas páginas no Word, como ele está falando aí, pessoal, 2013, versão em português para o sistema operacional Windows, torna-se demorado localizar ou mesmo substituir uma determinada palavra apenas fazendo uma leitura e redigitação de texto. No entanto, o referido aplicativo, quem é o referido aplicativo? O Word. Disponibiliza as ferramentas de localizar e substituir, que podem ser acessadas através do grupo. Gente, eu já mostrei para vocês. Nós vimos, inclusive, uma questão falando nisso, né? Nós vimos. O nosso grupo que nós temos aqui é localizar, substituir, selecionar. É o grupo editando. Mas aqui a questão, tá, pessoal? É uma questão da versão 2013. Então, na versão 2013 não era editando, era chamado de edição. Alternativa letra D de Deus. Beleza? Fechou demais. Essa aqui eu já mostrei para vocês sobre gráficos. Vou passar adiante, nós vimos lá que era colunas. E aí ele diz, ó, no Google Chrome é possível navegar em uma janela em que o navegador não memorize suas atividades, tornando assim a sua navegação privada. O atalho para abrir a janela anônima é Ctrl Shift J? Não. Ctrl Shift M? Não. Ctrl Shift T, galera, Ctrl Shift T é para restaurar última guia fechada, certo? Ou seja, sobrou a letra D de Deus, Ctrl mais Shift mais N de não, ok? Fechou então a alternativa letra D de Deus. No Windows 7 é muito importante utilizar o gerenciador de tarefas. Para isso, para verificar o uso do processador, memórias e uso do HD. Beleza. É possível monitorar cada processo que está aberto no computador, conforme ilustra a figura a seguir. Beleza. Para quem não sabe, gente, quando você aperta a tecla de atalho aqui no Windows 7, essa tecla de atalho vai abrir o que nós chamamos aqui de gerenciador de tarefas do Windows. Certo? Que eu vou ter aplicativos, processos, serviços, desempenho, rede e usuários. Beleza? Em processo eu consigo ver tudo que está funcionando. E o desempenho eu consigo ver como é que está o meu processador, como é que está minha memória, certo? Então, o que é que ele está me pedindo? Ele quer saber qual é a tecla de atalho que eu chego nele, certo? Sendo que ele me disse o seguinte, ó. Para abrir de forma rápida o gerenciador de tarefas, podemos utilizar as seguintes teclas de atalho. Bom, eu quero deixar bem claro que tanto a letra C, certo, quanto a letra D não vão ser elas.
Mas olha só, por Ctrl Alt Del também dá para ir, tá certo? Também dá para ir. Ctrl Shift ESC seria mais correto porque ele disse de forma rápida. Gente, quando eu aperto Ctrl Shift ESC, ele já abre direto o gerenciador de tarefas, Ctrl Shift ESC. Se eu apertar Ctrl Alt Delete, o que é que vai acontecer? Ele vai entrar no menu de opções e lá dentro desse menu de opções é que vai ter uma opção para abrir o gerenciador de tarefas. Então, a alternativa mais certa aqui é a letra B, porque ele falou de forma rápida. Então, se tiver Ctrl Shift ESC, sempre a alternativa vai ser Ctrl Shift ESC. Agora, se ele disser, se ele não mostrar Ctrl Shift ESC, provavelmente ele vai mostrar Ctrl Alt Delete. Provavelmente, que também estaria correto, porém eu vou precisar de mais passos para chegar até o gerenciador de tarefas. Beleza? Ó, os malware são programas maliciosos cujo objetivo é roubar informações ou contaminar computadores. O malware que tem a capacidade de se propagar na rede de computadores é o vírus, o worms, netmal ou trojan. O que é que você vai lembrar que eu disse? A diferença entre vírus e o worms. Qual que é a diferença entre vírus e o worms? É que o worms ele se propaga na rede de computadores, ou seja, ele se propaga automaticamente na rede de computadores, ou seja, na internet. O vírus se propaga? Se propaga, mas ele precisa de um hospedeiro, ele precisa de um arquivo, de um programa e por aí vai. Ah, mas o worm se propaga também, mas é na rede, certo? Vou dar aqui um exemplo bem prático. Quando as pessoas mandam aqueles links no WhatsApp, aí o pessoal diz assim, ei, clica não que é vírus. Aquilo dali não é vírus mesmo não. Aquilo dali é um worms, certo? Ali é um worms, é um verme que quando você toca lá naquele link, automaticamente replica para todos os seus amigos do WhatsApp também. Isso é um worms, tá certo? Ele se replica automaticamente, ele não precisa se instalar dentro de um arquivo ou programa no seu computador, ele automaticamente se replica na rede. Por isso a alternativa correta aqui é o worms. Alan tem uma empresa autônoma de programação e se preocupa muito com a segurança de sua rede local, para impedir uma tentativa de acesso à sua rede a partir de hosts externos ou qualquer tipo de invasão. Alan instalou na sua rede quem é que nos protege de ataques externos, de pessoas, hosts, computadores externos? Quem que faz isso, hein? Quem que faz isso? Quem nos protege? Nós vimos aqui no nosso encontro. É um antivírus? Não. É o bootloader? Não. É a placa de diagnóstico? Não. É o nosso firewall, a nossa parede de fogo firewall, é que nos protege de ataques vindos da rede externa. Por isso, a alternativa letra C de Cristo. Olha aí, ó. As memórias dos computadores que são voláteis e apagáveis são representados por letra A, ROM. Galera, ROM é não volátil. RAM, volátil. Presta atenção, ele quer as que são voláteis. CD, não volátil. HD, não volátil. RAM, volátil. CD, não volátil. Cache, volátil. RAM, volátil. Pronto. Ele quer só volátil e apagáveis. A alternativa, letra D. E cache, volátil. Flash, não volátil. Para quem não sabe, pessoal, flash é a tecnologia utilizada, certo? No pendrive, no SSD, que é a evolução do HD, onde ficam seus arquivos e pastas, e também no cartão de memória, beleza? Também no cartão de memória. Fechou? Tranquilidade demais, cara. Tranquilidade demais. Alternativa, como eu mostrei para vocês, letra D, de Deus. Vamos lá. Considere as seguintes alternativas sobre as teclas de atalho do sistema operacional Windows 7. Isso daqui foi questão de prova também, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui.
Cadê? Deixa eu ver se é essa. Não. Tá aqui. Achei. Olha aí, ó. Questão de prova, galera, ó. O sistema operacional, não sei se vocês estão vendo aí, vou botar bem grandão. O sistema operacional Windows 7 possui vários atalhos de teclado para facilitar ainda mais sua utilização. A cidade alternativa corresponde à função dos atalhos abaixo. Beleza. O Windows mais M. O que é que faz o Windows mais M? Gente, se eu apertar o Windows mais M aqui, tudo vai minimizar. Tá certo? Então, o que é que eu quero que você fique esperto? O que é que eu quero que você fique esperto? Eu quero que você fique esperto porque existe a tecla Windows mais M, que é para minimizar, ó, minimizar, certo? Tudo. Mas existe a tecla Windows mais Shift mais M. Windows mais Shift mais M restaura tudo. Do mesmo jeito que o Windows mais M minimiza tudo, o Windows mais Shift mais M restaura tudo. Então, se eu apertar o Windows mais M aqui e o Windows Shift M, ele volta tudo novamente. Beleza, pessoal? O Windows Shift M, ele volta tudo novamente. Obviamente que não vai aparecer aqui, tá, pessoal? Por quê, professor? Porque eu estou utilizando aqui vários programas e tudo mais. Enfim, essa é a nossa tecla de atalho que ele retorna a todos os programas que estavam sendo trabalhados aí. Deixa eu só colocar de novo aqui a questão. O Windows M minimiza tudo, o Windows Shift M restaura tudo. Ok, então o Windows mais M faz o quê? Minimizar. O Windows mais R. O Windows mais R, gente, vocês vão lembrar de executar, certo? Windows mais R, vocês vão lembrar de executar, certo? O R no final, ó, executar, que é de run em inglês, tá, pessoal? Run, executar, certo? Uma outra coisa bacana aqui que dá pra gente ver, deixa eu colocar aqui, run, ok? Uma outra coisa bacana que dá pra gente ver é a tecla de atalho Windows mais T. O Windows mais T, ele vai percorrer entre os programas que estão na barra de tarefa. Como é grande, eu não vou nem escrever, mas tem aqui dentro da nossa alternativa, certo? Percorre os programas na barra de tarefa. A alternativa correta é a alternativa letra B de bênçãos, tá, pessoal? Letra B de bênçãos é a alternativa correta, B de bênçãos. Porque percorre os programas na barra de tarefas. Windows mais T é o número 3 aqui. O Windows mais R é o número 2 aqui. Abre caixa de diálogo. E o Windows mais M é de minimizar o 1 aqui, tá certo? Minimiza as janelas. Fechou? Então a alternativa correta aqui seria, de fato, a letra B. Deixa eu só conferir aqui no gabarito se eles botaram isso mesmo, que eu não conferi, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui o que eles colocaram nessa questão. Essa questão aqui é a questão 17. Pronto, eles botaram justamente a letra B. Tá certinho. Letra B seria a nossa resposta aqui. Tranquilo, gente? Fechou. Sendo que aqui a questão quer saber o quê? A questão quer saber a tecla do logotipo do Windows mais B pode ser utilizada para bloquear o computador. Não, para bloquear o computador é o Windows mais L. Tá certo? Inclusive, galera, essa questão sobre bloquear cai bastante em provas, então fique esperto. Tecla do logotipo do Windows mais A pode ser utilizado para exibir a área de trabalho. Galera, para exibir a área de trabalho, a tecla de atalho é o Windows mais D de Deus, tá? Mais D de desktop. D de desktop. Ctrl mais Shift mais ESC pode ser utilizado para abrir o gerenciador de tarefas. Ctrl mais Shift mais ESC é utilizado para abrir o gerenciador de tarefas. O que a questão quer saber? Está ou estão corretos que se afirma somente em letra C? Somente 3 está correta, somente a 3. A 1 e a 2 estão erradas, por isso a alternativa correta, letra C. Próximo. Um recurso gráfico interessante no Windows 7
é o Flip 3D. Flip 3D. Utilizado para alternar entre múltiplas janelas abertas do sistema operacional. O atalho utilizado no teclado para ativar o Flip 3D é... Bom, gente, o Flip 3D, na verdade, ele é como se fosse para alternar entre janelas. Vocês podem ver aqui, ó. Ele é utilizado para alternar... Aqui não tem muita janela aberta, por isso que ele não vai mostrar, certo? Deixa eu ver se ele consegue mostrar. Eu acho que nem vai conseguir mostrar, né? Não vai dar. Mas ele é como se fosse para alternar entre os programas abertos. Ok? Ó, alternar entre os programas abertos. Beleza, professor. Isso é chamado de Flip 3D. Chamado de Flip 3D. Por quê? Para alternar entre janelas, a tecla é Alt mais Tab. Para alternar entre janelas. Mas para ativar o recurso Flip 3D, aí a tecla do logo do Windows mais a tecla Tab. Então só muda o começo, galera. Um é com Alt, o outro é com Windows. Aí é que está a pegadinha da questão. Por isso que a alternativa é letra D. Muita gente iria marcar Alt mais Tab. Por mais que a gente vá alternar entre múltiplas janelas abertas, por mais que a gente vá alternar, não seria essa, porque ele me disse o nome do recurso. E o nome desse recurso é chamado de Flip 3D. Bom, gente, então é isso. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma nessa reta final, nessa revisão, tá? Eu desejo vocês aí uma excelente prova. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Não esqueça de me seguir no Instagram, @prof.lorivalkerlon. E quando você terminar sua prova, mande sua prova para mim no Instagram ou no WhatsApp, que eu faço questão de corrigir. Quem sabe até anular alguma questão, né? Porque eu sei que essa banca já veio com várias ratas, né? Já deu várias ratas. Então, quem sabe eu também não te ajudo a eliminar alguma questão e você garantir a sua aprovação, beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima.